E se o telescópio mais avançado da história não tivesse apenas olhado para o passado, mas também atravessado um limite que não deveríamos ter cruzado? Você está assistindo ao canal New e se prepare para essa jornada. Por décadas, os astrônomos sonharam com um instrumento que pudesse revelar as primeiras luzes do universo, aquelas que nasceram logo após o Big Bang. Esse sonho se concretizou com o lançamento do telescópio espacial James Webb, um projeto internacional que levou mais de 20 anos para ser planejado, construído e colocado em órbita. Mas o objetivo era ambicioso: capturar a radiação emitida por estrelas e galáxias que surgiram nos primeiros milhões de anos da história cósmica. E para isso, ele precisava enxergar mais longe do que qualquer outro instrumento já criado. Não só em distância, mas também no tempo. Ao observar comprimentos de onda no infravermelho, o Webb é capaz de detectar fótons que viajaram por mais de 13 bilhões de anos até alcançar seus sensores. Fótons tão antigos que carregam em si informações sobre a infância do universo. O que torna isso possível é uma combinação de engenharia e física. Enquanto o Hubble operava principalmente no espectro visível, o Webb foi projetado para trabalhar no infravermelho, justamente porque a expansão do universo estica o comprimento de onda da luz ao longo do tempo. É como uma mola sendo puxada enquanto viaja. Luz que originalmente foi emitida no ultravioleta ou visível por estrelas recém-nascidas, acabou sendo esticada até o infravermelho e só pode ser detectada com sensores especializados. Imagine observar uma galáxia tão distante que sua luz começou a viagem antes mesmo da Terra existir. Agora imagine captar essa luz com nitidez suficiente para extrair dela idade, composição e estrutura. Essa é a escala da façanha do Webb. Mas além da tecnologia em si, existe um motivo científico por trás da missão. A Era das Trevas, o período entre 100 e 400 milhões de anos após o Big Bang, é considerada um dos capítulos mais misteriosos da história do cosmos. É nessa fase que se espera que as primeiras estrelas tenham se formado, reacendendo o universo com sua radiação intensa. Pouco tempo depois, as primeiras galáxias emergiriam dessas regiões densas, moldando o tecido cósmico em escalas maiores. No entanto, até recentemente não havia observações diretas desse período. A maioria das imagens do universo primitivo capturadas pelo Hubble mostravam objetos pequenos e pouco desenvolvidos, como se as estruturas ainda estivessem se organizando. Era o que esperávamos ver até que o Webb entrou em ação. Nas suas primeiras observações, ele registrou imagens de campo profundo com galáxias que simplesmente não deveriam estar ali. Estruturas formadas apenas 300 milhões de anos após o início do universo apareceram com massa e luminosidade muito acima do que os modelos atuais previam. Esse foi o ponto de partida para um desconforto científico que ainda se desenrola. O telescópio foi lançado para responder perguntas antigas, mas está servindo para mostrar que talvez nem todas as perguntas estavam corretas. E o mais fascinante é que isso é só o começo. A missão dele está apenas começando, mas o que ele já revelou basta para redesenhar o que achávamos saber sobre nossos primeiros instantes no cosmos. A primeira imagem de campo profundo divulgada pelo James Webb foi um marco imediato, mas também um sinal de alerta. No meio daquele oceano de luz distante estavam galáxias que não seguiam o roteiro. Elas pareciam grandes demais, brilhantes demais e complexas demais para o tempo em que supostamente existiam. Algumas delas estavam situadas a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, o que significa que sua luz foi emitida quando o universo tinha apenas 300 milhões de anos. E ainda assim, já apresentavam características semelhantes às de galáxias maduras, como a Via Láctea. A questão central era simples: como algo tão massivo pôde existir tão cedo? Dentro dos modelos mais aceitos de formação de galáxias, há uma expectativa de evolução gradual. Primeiro vêm as nuvens de gás, que colapsam sob a própria gravidade, formando estrelas. Depois essas estrelas se agrupam em pequenos aglomerados, que eventualmente se fundem, formando estruturas maiores ao longo de bilhões de anos.
Mas o que o Webb mostrou desafiava essa cronologia. Algumas das galáxias observadas tinham massas semelhantes às maiores galáxias que conhecemos atualmente. Outras apresentavam discos organizados e até sinais de rotação que indicam estabilidade gravitacional. Algo que, segundo nossos modelos, levaria muito mais tempo para se consolidar. Esse paradoxo foi apelidado por alguns astrônomos como galáxias impossíveis. Se elas existem, então há duas opções. Ou o universo é mais velho do que pensamos, ou a maneira como entendemos a formação galáctica está errada. E como há inúmeras evidências que sustentam a idade atual estimada do cosmos, cerca de 13,8 bilhões de anos, a segunda hipótese passou a ser investigada com mais intensidade. Isso não significa que todas as teorias anteriores foram descartadas, mas sim que elas precisam ser ajustadas para acomodar esses novos dados. Um dos principais impactos dessa descoberta é a necessidade de reavaliar os tempos de formação estelar, os mecanismos de aglutinação de matéria e até o papel que buracos negros supermassivos podem ter tido na organização dessas estruturas iniciais. Além disso, alguns grupos de pesquisa levantaram a possibilidade de que o que estamos observando pode não ser o que parece. Em determinadas condições, efeitos como lentes gravitacionais podem amplificar e distorcer a luz de objetos mais distantes, fazendo com que pareçam maiores ou mais brilhantes do que realmente são. No entanto, mesmo considerando esses efeitos, os dados ainda desafiam as expectativas. A quantidade de galáxias detectadas com essas características, a diversidade de formas e a intensidade da radiação emitida continuam sendo difíceis de explicar com os parâmetros atuais. As implicações disso vão além da astrofísica. Elas tocam diretamente na cosmologia, pois a maneira como as galáxias se organizam no tempo e no espaço está profundamente ligada à estrutura e evolução do universo como um todo. Cada uma dessas descobertas obriga os cientistas a voltarem às equações, aos modelos computacionais e às simulações, buscando respostas para perguntas que até agora pareciam resolvidas. E talvez o mais provocador seja perceber que, mesmo após décadas de avanços, ainda estamos nos primeiros passos para entender de verdade como as primeiras grandes estruturas cósmicas surgiram do caos primordial. À medida que os astrônomos avançavam na análise dos dados coletados pelo James Webb, algo ainda mais intrigante começou a chamar a atenção. Não eram apenas galáxias muito grandes e organizadas para a idade do universo. Alguns desses objetos simplesmente não se comportavam como galáxias. A quantidade de gás e poeira que normalmente se espera encontrar foi substituída por luz intensa e uniforme, sem os elementos comuns que participam da formação estelar. Em alguns casos, os pesquisadores notaram que toda a massa detectável parecia ter se convertido em estrelas, um processo que, até então, era considerado impossível. Modelos tradicionais estimam que apenas uma fração do gás presente nas galáxias é transformado em estrelas ao longo do tempo, geralmente algo em torno de 10%. Isso se deve às perdas de energia, instabilidades gravitacionais e à necessidade de longos períodos para que o colapso do gás produza astros luminosos. Mas os dados mostravam que pelo menos 3 desses objetos extremos pareciam compostos inteiramente por estrelas, sem vestígios de gás remanescente. Isso não só desafiava os modelos de formação, mas punha em dúvida a própria classificação desses corpos. Se não são galáxias como conhecemos, então o que são? A hipótese mais ousada entre as sugeridas por alguns físicos teóricos é de que esses objetos não pertencem exatamente ao nosso universo. Eles poderiam ser estruturas remanescentes de um cosmos anterior, uma espécie de impressão fóssil deixada por um ciclo anterior de existência. Outra possibilidade ainda mais radical é a de que estas galáxias impossíveis sejam manifestações de um universo paralelo se infiltrando no nosso. Uma ideia levantada por modelos matemáticos dentro da teoria do multiverso. A conexão entre essas estruturas exóticas e os limites da cosmologia atual abriu caminho para debates que antes estavam restritos à ficção científica ou à matemática de ponta. Mas mesmo dentro de explicações menos especulativas,
o cenário não é menos impressionante. Alguns pesquisadores sugerem que estamos lidando com um tipo novo e até então desconhecido de objeto astrofísico, algo que não é bem uma galáxia, nem uma nebulosa, nem um aglomerado estelar, mas uma nova categoria de estrutura cósmica que apenas agora começamos a detectar graças à sensibilidade inédita do Webb. Isso exigiria reclassificar uma parte do que consideramos como o catálogo galáctico e talvez reorganizar nossa compreensão sobre como a matéria se comportava nos primeiros instantes do universo. Esses objetos também levantam implicações importantes sobre o papel da matéria escura. Se a formação estelar nessas regiões ocorreu de forma tão completa e rápida, será que a matéria escura desempenhou um papel diferente nesses locais? Ou será que o que estamos vendo são sinais de um processo físico que ainda nem conseguimos formular teoricamente? A ausência de gás sugere que não houve impedimentos à formação estelar, o que pode indicar a existência de ambientes com propriedades físicas completamente diferentes das regiões do universo que conhecemos. Isso poderia, por exemplo, apontar para variações nas constantes físicas fundamentais, algo que até hoje só havia sido considerado em simulações teóricas e discussões filosóficas sobre fine-tuning cósmico. Em outras palavras, esses corpos misteriosos podem ser a chave para descobrir que as regras que governam o cosmos não são tão universais quanto pensávamos. Mas talvez o ponto mais desconcertante de toda essa história não esteja nas imagens em si, e sim em um dado que passou despercebido por muito tempo: um sinal. Enquanto observava o fundo do universo, o James Webb detectou um padrão fraco, quase como um sussurro cósmico. Não era ruído comum, era uma oscilação rítmica, contínua, com intervalos regulares. Esse padrão não correspondia a nenhum fenômeno astrofísico já documentado. Não se parecia com a emissão de um pulsar, nem com ondas gravitacionais ou distorções da radiação cósmica de fundo. Era algo novo, inédito e totalmente fora do esperado. Cientistas inicialmente suspeitaram de interferência ou erro instrumental, mas após múltiplas análises e cruzamentos com dados independentes, o sinal persistia. Ele estava lá, vindo de uma região profunda do cosmos, onde nenhuma fonte conhecida poderia estar vibrando dessa forma, e mais estranho ainda, a frequência era precisa, constante e matematicamente elegante, não era aleatória, não era caótica. Ela seguia um padrão que lembrava uma assinatura, como se alguém ou alguma coisa tivesse codificado aquela informação de propósito. Surgiu então o apelido entre os físicos mais ousados, o batimento além do tempo. Alguns sugeriram que poderia ser uma evidência de matéria exótica, algo que só existiria em regimes extremos de energia, talvez até fora dos limites do nosso universo observável. Outros começaram a considerar que estávamos diante de um eco de algo maior, um lembrete de que a realidade pode ter uma estrutura mais profunda, escondida sob a superfície. O fato é que nenhum modelo atual da física prevê uma emissão com essas características. Nenhuma simulação de partículas, nenhum cálculo sobre flutuações quânticas do vácuo, nada chega perto de justificar o que foi detectado. Isso deixou o campo aberto para especulações mais filosóficas e teóricas. Uma possibilidade levantada por teóricos é a de que estamos testemunhando a primeira evidência empírica de que o nosso universo está entrelaçado com outra estrutura cósmica. Se o multiverso for mais do que uma abstração matemática, talvez existam pontes, fronteiras ou zonas de interferência onde sinais podem vazar de um universo para outro. Esse batimento seria uma interferência, um ruído de fundo de outra realidade, ritmado, repetitivo e persistente. Algo que não nasceu aqui, mas que conseguiu atravessar a barreira que pensávamos ser intransponível. A ideia não é nova. Muitos modelos de universo cíclico, inflacionário ou emergente sugerem que há muito mais do que conseguimos observar. Mas pela primeira vez, talvez tenhamos algo que se assemelha a uma evidência. Ainda não se sabe o que é nem o que significa, mas uma coisa é certa: esse sinal tão tênue e insistente não deveria estar ali. Ele pode ser a primeira peça de um quebra-cabeça
que muda completamente a forma como compreendemos tempo, espaço e existência. Pode ser um lembrete de que o universo não é apenas aquilo que vemos, mas também tudo aquilo que ainda não conseguimos entender. Enquanto o James Webb explorava as regiões mais remotas do cosmos, outro fenômeno começou a chamar a atenção da comunidade científica. Não se tratava de imagens espetaculares ou estruturas inéditas, mas sim de uma ausência. Em regiões onde havia evidências claras de distorções gravitacionais, como o desvio da luz ao redor de determinados pontos, não havia absolutamente nada visível. Nenhuma estrela, nenhuma galáxia, nenhum aglomerado. Era como se algo invisível estivesse pressionando o tecido do espaço-tempo, deixando marcas que podiam ser medidas, mas não observadas. Isso não era apenas mais um caso de matéria escura, era algo diferente. A matéria escura, embora invisível, tem comportamento previsível. Ela interage gravitacionalmente com a matéria comum, e apesar de não emitir luz, sabemos onde ela está por causa da forma como afeta a rotação das galáxias e a propagação da luz. Mas essas novas observações iam além. As distorções detectadas pareciam desconectadas de qualquer estrutura conhecida, e a intensidade dos efeitos gravitacionais era desproporcional. Era como se a gravidade estivesse vindo de outro lugar, ou de algo que sequer deveria existir no nosso universo. Alguns pesquisadores começaram a se referir a isso como campos de massa fantasma. Esses campos não apenas curvavam a luz, como alteravam a distribuição de matéria ao redor deles, pareciam agir como impressões digitais de algo maior, forças que atravessavam o espaço sem deixar rastro visível, mas cuja influência era impossível de ignorar. A hipótese mais audaciosa propunha que estávamos presenciando a sobreposição de duas realidades, não no sentido metafórico, mas físico. Como se o nosso universo estivesse sendo tocado por outra estrutura dimensional, onde as regras são diferentes e onde a massa pode se manifestar em pontos que não estão conectados ao nosso espaço. O conceito ganhou força quando padrões começaram a emergir. As regiões com esses campos de massa fantasma estavam distribuídas de forma não aleatória, sugerindo algum tipo de organização. E o mais inquietante, esses padrões pareciam espelhar estruturas do nosso universo visível, mas em posições ligeiramente deslocadas, como se estivéssemos vendo uma sombra de nós mesmos, projetada por algo que está além da nossa percepção. A ideia de um universo espelho, uma realidade paralela com leis físicas invertidas, ou tempo fluindo em direção contrária, voltou a ganhar espaço nas discussões teóricas. Alguns físicos apontaram que a existência de uma antimatéria cósmica, ou até mesmo de um tempo reverso, poderia explicar parte dessas anomalias. Mas se isso for verdade, o que mais poderia estar refletido desse outro lado? Será que tudo o que conhecemos possui uma contraparte oculta? Não uma cópia perfeita, mas uma simetria invertida, coexistindo conosco sem que percebêssemos até agora? O Webb, sem querer, pode ter captado os primeiros indícios de uma colisão entre duas realidades, um ponto de contato entre universos que se tocam apenas pelo impacto gravitacional. Se confirmada, essa descoberta pode reescrever não apenas a cosmologia, mas também a própria definição do que significa existir. Em meio a tantas descobertas visuais e gravitacionais, uma revelação inesperada surgiu não daquilo que o James Webb viu, mas do que ele ouviu. Entre os inúmeros dados captados pelos seus instrumentos de medição do ruído de fundo cósmico, surgiu uma anomalia que não deveria estar lá, uma frequência repetitiva, constante, quase imperceptível, mas matemática e perfeitamente ritmada. Não era estática comum, não eram ecos do Big Bang, nem qualquer tipo conhecido de ruído de fundo cósmico. Esse padrão estranho começou a ser apelidado por alguns cientistas como o batimento cardíaco do cosmos. A frequência em questão apresentava intervalos regulares e uma consistência temporal que não condizia com nenhum fenômeno natural conhecido. Não se tratava de pulsares, buracos negros binários ou mesmo interferência instrumental. Após várias análises e cruzamentos com dados anteriores de outros observatórios, os pesquisadores confirmaram que aquilo era real, vinha de uma região específica do céu e, mais surpreendentemente, se repetia de forma previsível.
Era como se algo lá fora estivesse tentando emitir um sinal, não apenas de presença, mas de intenção. Um tipo de pulso gerado de forma consciente, ou ao menos por uma estrutura que obedece a um padrão lógico. A especulação científica naturalmente ganhou força. Alguns sugeriram que poderia ser uma forma de matéria exótica, que só poderia existir fora do nosso universo conhecido, com propriedades que permitem emitir sinais além do tempo e espaço tradicionais. Outros levantaram a hipótese de que o Webb poderia estar captando uma reverberação de eventos cósmicos anteriores ao nosso universo, como ecos de uma realidade anterior que ainda vibram no tecido do espaço-tempo. Mas havia ainda uma ideia mais ousada. E se o sinal fosse intencional? O fato da frequência seguir uma sequência matemática específica chamou a atenção de matemáticos e físicos teóricos. Era como se alguém, ou algo, tivesse codificado uma mensagem no ritmo do universo. A repetição não era apenas regular, mas obedecia à chamada sequência de Farey, uma estrutura numérica harmônica que raramente aparece em sistemas naturais caóticos, mas é comum em estruturas projetadas. Isso abriu espaço para um novo debate. O universo pode estar tentando se comunicar conosco, ou estamos captando a vibração de outra inteligência, algo que opera numa escala completamente distinta da nossa? Talvez o mais inquietante seja a implicação mais simples. Se existe um sinal, há um emissor, e se há um emissor, há uma origem. Isso poderia indicar não apenas a existência de outro universo ou dimensão, mas de uma consciência atuando além da nossa realidade. Pode não ser vida como conhecemos, nem uma civilização no sentido tradicional, mas sim um tipo de entidade ou estrutura que deixa rastros no próprio compasso do cosmos. O James Webb, ao captar esse padrão, pode ter feito mais do que apenas observar o passado do universo. Ele pode ter ouvido o universo responder. E agora, diante desse pulso que ecoa do vazio, a pergunta que paira no ar não é apenas o que é isso, mas por que agora? Se essas galáxias não deviam existir, se há sinais vindos de onde não deveríamos ver nada, e se o universo parece pulsar com um ritmo que ninguém entende, então talvez não estejamos apenas observando o cosmos. Talvez ele esteja tentando nos dizer algo, e o mais estranho, talvez já tenha dito.